vez, você é bem-vindo para voltar, inclusive. Nós vamos orar e ter a nossa mensagem e depois a ceia. Senhor, nós te louvamos e agradecemos pela tua graça e a tua misericórdia para conosco. Te louvamos porque é o Senhor que reina sobre todas as coisas. E o nosso desejo é que o Senhor reine em nós também. A gente possa viver dessa maneira, segundo essa realidade. E que o Senhor me ajude agora a ser claro na passagem dessa mensagem e ajuda cada um a ouvir atentamente, Deus. Que o teu Espírito tenha liberdade de me usar e usar a tua palavra na vida de cada um aqui. E é o que eu oro em nome do teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, semana passada eu disse que seria a última mensagem em Efésios 1. Só que não. Então, a gente vai ter... Na verdade, a mensagem de hoje está na moda isso, né? É um spin-off de Efésios 1. Né? Então, a gente vai ter uma mensagem adicional nesse capítulo. Então, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Nós vamos trabalhar hoje versículos 22 a 23. E a ideia hoje é a gente ver que a posição suprema de Cristo é um benefício dado à igreja à medida que Ele completa a igreja em tudo. Eu vou repetir. Se você tiver que guardar alguma coisa de hoje, guarde isso. A posição suprema de Cristo é um benefício dado à igreja à medida que Ele completa a igreja em tudo. Versículos 22 e 23 de Efésios 1 diz o seguinte: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ele começa justamente com essa palavra, Deus colocou. Ou seja, Deus, Ele sujeitou todas as coisas a Cristo. E é isso que eu quero começar falando. Eu quero começar falando sobre a supremacia de Cristo. Sobre como todas as coisas estão sujeitas a Cristo e sujeitas à sua autoridade. Essa mesma palavra, ela é usada outras vezes no livro de Efésios. Por exemplo, em Efésios 5, 21 e 24, que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, sujeitem-se, essa mesma palavra. Assim como, e lá no versículo 24 fala, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Usando essa mesma palavra para se referir à posição da esposa e do marido como o líder do lar, o marido, e a esposa estando sujeita ao seu marido como a igreja está sujeita a Cristo. Também a gente pode ver que Jesus, ele demonstrou isso, em parte, quando ele exerceu autoridade sobre demônios, e inclusive concedeu essa autoridade aos discípulos. Lá em Lucas 10, 19 a 20, fala: eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhes causará dano. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Interessante aqui que Jesus, tendo autoridade sobre demônios e sobre todas as coisas, dá essa autoridade aos discípulos naquele momento. E ele só poderia fazer isso porque ele tinha essa autoridade. É mais ou menos quando eu falo para uma das minhas filhas: filha, vai falar para a sua irmã que o papai disse que é para ela parar o banho agora. Ela só pode ir lá com autoridade, porque eu dei a minha autoridade para ela. Vai lá e fala que o papai disse, certo? É o que Jesus estava fazendo aqui. Ele tinha autoridade, ele tem autoridade e passou para os seus discípulos. Também, Jesus demonstrará isso de maneira completa no seu reino futuro, quando restaurar todas as coisas. Filipenses 3, 20 a 21 fala: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória,
segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Então, de qualquer forma, assim como os demônios também são sujeitos a Cristo todas as coisas. O texto de Efésios continua dizendo que está tudo colocado debaixo dos seus pés. Todas as coisas debaixo dos seus pés. E como diz o Pierre, em palavras sábias, tudo é muita coisa, né? Mas há um aspecto de vitória nessa afirmação. Jesus, ele venceu sobre tudo. Josué 10, 24 a 25 usa essa expressão como uma expressão de vitória de guerra. Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. E eles puseram... Perdi onde eu estava. E eles foram e puseram os pés sobre os pescoços deles. E então Josué disse aos capitães do exército: não tenham medo nem fiquem assustados, sejam fortes e corajosos, porque assim o Senhor fará com todos os seus inimigos, contra os quais vocês lutarem. Vejam, uma posição de autoridade, uma posição de vitória sobre um inimigo. Isso era um aspecto da promessa condicional de Deus, como a gente tem visto, né, a Israel. Tanto que ela é condicional, que eles perderam muitas batalhas pela incredulidade e perversidade. Mas em Cristo, essas condições foram cumpridas. E de fato, nele, temos a vitória sobre todas as coisas. Ele tem essa vitória sobre todas as coisas. Ele tem domínio sobre a criação. Salmo 8, 6 diz, 5 e 6, 8 eu coloquei aqui na verdade. Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos, sob os seus pés e tudo o que puseste. Todos os rebanhos e manadas, até os animais selvagens, as aves, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Também é uma vitória sobre o pecado e Satanás. Gênesis 3,15, se referindo a Cristo, descendente da mulher: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Uma referência a Cristo, ao seu sacrifício na cruz, mas a vitória que ele teve sobre Satanás. Também a vitória sobre a morte, 1 Coríntios 15, 25 a 27, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou tudo debaixo de seus pés. Também a vitória sobre o pecado e autoridades espirituais. Colossenses 2, 14 a 15 diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E como esse texto termina falando que triunfou sobre eles na cruz, a gente pode entender que toda essa vitória pela qual ele nos deu vida, tudo isso acontece através da vida, morte e ressurreição de Cristo. Isso fica muito claro no texto de Hebreus 2, 5 a 9, que diz: pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo: o que o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, que por causa do sofrimento da morte foi coroado de glória e de honra,
para que pela graça de Deus provasse a morte por nós. Então a gente pode ver nesse texto a vitória pela cruz e aquele aspecto que a gente tem visto do já e ainda não. Veja, Jesus, ele foi coroado por ter sofrido a morte, mas ressuscitado pelo poder de Deus, como a gente viu em Efésios, para ser colocado de uma vez por todas acima de todas as coisas, ainda que essa sujeição de todas as coisas não tenha sido completada. E tem muito a ver com o que a gente tem visto com o Pierre sobre as últimas coisas. E Hebreus continua, nos versículos 14 e 15, dizendo: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus, igualmente, participou dessas coisas, fez parte dessa vida aqui, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. A vitória de Cristo é a nossa liberdade em Cristo. E o texto de Efésios continua dizendo que Deus o designou cabeça para todas as coisas, de todas as coisas, para a igreja. Jesus foi entregue como um benefício para a igreja. Colossenses 1,18 diz: ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia. Ele é o primeiro que teve a ressurreição que nós teremos. E Colossenses 2, 9 a 10 diz: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Jesus, ele é supremo sobre todas as coisas, e sobre a igreja, e para a igreja. A igreja é beneficiada pela posição de supremacia de Cristo. Então pense, toda vitória, toda submissão de todas as coisas sob os pés de Jesus, que benefício essas coisas tiveram para o próprio Deus? Ele precisava disso? Não! Nós precisávamos dessas coisas, quando a gente nem sabia que elas existiam, nós já precisávamos delas. Você já teve um amigo assim, meio poderoso assim? Sabe aquele amigo que tem uns paranauê? Aí você chega num evento, tá aquela fila enorme, ele fala assim: não, vem aqui. E vai seguindo um outro caminho ali. A supremacia de Cristo nos beneficia com o seu poder. Beneficia a igreja, que é o seu corpo. Desde pequenininho, né? I de igreja, e tem um símbolozinho embaixo, um predinho, com uma cruzinha em cima. Amados, a igreja são as pessoas. Isso aqui é um templo, é uma ferramenta, é ótimo, é uma bênção, mas a igreja somos nós. A igreja são as pessoas. A igreja é o corpo de Cristo, a união de judeus e gentios, ou seja, os não judeus, lembra que a gente viu? Em Cristo, unidos pelo seu sacrifício. O corpo de Cristo é a união daqueles que confiam em Cristo e creem de fato em Cristo. O corpo de Cristo é a assembleia, a união de todos os salvos, um corpo visível do cabeça que é Cristo e que nós não podemos ver agora. O corpo de Cristo, daqueles que de fato foram salvos por confiarem em Cristo e no seu sacrifício remidor por nós. Esses são de fato esse corpo. Estar aqui hoje, cuidado, estar aqui hoje não faz de você corpo de Cristo, mas sim o fato de confiar a sua vida a Cristo
e no seu sacrifício, pelo que então ele garantiu a vitória a nós e a sua posição suprema acima de todas as coisas. Tomar a ceia, inclusive, não te faz parte do corpo de Cristo. Sabe aquele costume da pessoa que aparece uma vez por ano para comungar e garantir o lugarzinho dele no corpo de Cristo? Isso não serve. Não é assim que funciona. Isso não torna uma pessoa parte do corpo de Cristo. Isso simboliza, se você está em comunhão com o corpo, isso simboliza a sua união com o corpo. Para ser parte desse corpo, você deve ser batizado, colocado nesse corpo. Mas o batismo na água em si não garante a sua entrada no corpo. O que garante a entrada no corpo é a fé em Cristo. Agora, o batismo é importante? É importante porque é a demonstração pública da sua fé em Cristo. Nada do que podemos fazer nos coloca como parte desse corpo, mas sim a confiança no que foi feito por Cristo para esse corpo, para o benefício desse corpo. Então, a posição suprema de Cristo é um benefício dado à igreja à medida que ele completa a igreja em tudo. E aí a gente parte para a plenitude de Cristo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Um comentarista diz o seguinte: a ordem da igreja deve ser a sua vontade, a vontade de Deus, e toda a atividade deve exaltá-lo, pois é na qualidade de cabeça sobre todos que Deus o deu à igreja. Quando os membros da igreja reconhecem isso, então não haverá falta, pois a igreja receberá a sua plenitude dele. A plenitude de Cristo é recebida pela igreja através da plena obediência à vontade do cabeça que é Cristo e através dos benefícios recebidos pelo seu sacrifício. E o livro de Efésios, ele nos mostra como Cristo enche plenamente o seu corpo. Ele faz isso com o seu amor que excede todo entendimento. Efésios 3, 16 a 19 diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé, e oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ele nos enche pelo seu amor, um amor que excede o entendimento. Estava conversando essa semana com as meninas, e falando da grandeza do amor de Deus. Eu usei uma ilustração. A gente está com um arbusto lá em casa, na frente da nossa casa, que virou uma plantação de lagarta, assim, né? Tem um monte de lagarta ali. E esses dias eu cheguei em casa e uma delas estava tirando as lagartinhas do caminho para as outras não atropelarem com a bicicleta. Aí eu falei justamente para essa filha: você estaria disposta a se fazer como uma lagarta, para poder avisar aquelas lagartas: sai daqui, vocês vão morrer. Ela falou: eu estaria. Eu falei: tá bom, mas você nunca vai voltar a ser um ser humano de novo. Ah, então não. Eu falei: pois é, porque Jesus se tornou um de nós, e de certa forma ele nunca deixou de ser homem, ele continuou num corpo. Esse é o tamanho do amor de Jesus por nós. Além do entendimento. Ela desistiu de ser uma lagarta. Ele também nos enche de dons e líderes espirituais. Efésios 4, 7 a 11 diz: e a cada um
de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus nos dá dons espirituais, nos dá líderes espirituais. Também o seu Espírito. Efésios 5:18 diz, não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Outra bênção, outro benefício de estarmos em Cristo e da sua supremacia sobre todas as coisas. Mas fora isso, a gente pode pensar também nas coisas que acompanham a plenitude de Cristo na igreja. Nós vimos, por exemplo, no capítulo 1, as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. A eleição, a adoção como filhos, a redenção em Cristo, a convergência de todas as coisas em Cristo, o Espírito, a herança eterna. E também a gente pode ver ao longo do texto, ao longo do livro, em Efésios 4, 2, até o versículo 6, e o versículo 4 e 6, a unidade. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Deus produz essa unidade em Cristo. Também a santificação. Efésios 4, 21 a 24 diz, de fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados de modo a pensar, no modo de pensar e a se revestir do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. A santificação é algo que Deus promove em um benefício à igreja, pela plenitude de Cristo. O amor e a pureza. Efésios 5, 1 a 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E veja que interessante, porque o texto diz ali em Efésios 1, 23, que ele enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ele faz isso em todas as circunstâncias, à medida que nós reconhecemos que assim como tudo está sujeito a Cristo, nós mesmos nos sujeitamos uns aos outros e temos relacionamentos transformados. Efésios 5, 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, por amor àquele que está acima de todas as coisas, por amor àquele que tem todas as coisas sujeitas a Ele, por temor a Ele, sujeitem-se uns aos outros, coloquem-se debaixo uns dos outros, sirvam uns aos outros, humilhem-se perante os outros, em toda e qualquer circunstância. E aí é interessante, porque ele dá várias circunstâncias no livro de Efésios. Ele fala de casamento. Efésios 5, 22 e o versículo 25 diz, mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. E o versículo 25 diz, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Em toda e qualquer circunstância. Entre pais e filhos. Eu não vou pregar em cada ponto desse, senão eu vou ficar até amanhã falando ou mais. Mas eu vou passar por isso, para a gente saber que está lá. E você pode ir até o livro de Efésios e estudar essas coisas. Entre pais e filhos, você vê Efésios 6, 1 a 4, filhos,
Obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. E o versículo 4 diz: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Toda e qualquer circunstância. Líderes e liderados, Efésios 6, 5 e 9. Escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Escravos, aqui a gente pode ler, funcionários. Se você tem alguém acima de você, trabalhe desse jeito. Mas se você tem pessoas abaixo de você, ele diz no versículo 9, vocês senhores, tratem os seus escravos da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Um benefício da supremacia de Cristo, que está acima de senhores e escravos. E nós podemos desfrutar também dessa supremacia de Cristo através da armadura de Deus. Efésios 6, 10 a 12 fala: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E acima desses poderes, acima dessas autoridades, acima desses dominadores e forças espirituais, acima de tudo, está o Senhor Jesus. Amém? E a gente já viu isso em Efésios 1, 21, né? Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas na que há de vir. Lá está Cristo. Amados, a supremacia de Cristo para a igreja e a plenitude de Cristo significa que Ele permeia todos os detalhes e aspectos da vida do cristão. A posição suprema de Cristo é um benefício dado à igreja, à medida que Ele completa a igreja em tudo. Algumas implicações para nós. Pense na autoridade de Cristo sobre a sua vida e anseios. Você tem submetido a Cristo os seus desejos, as suas vontades, os seus planos? O benefício da autoridade de Cristo sobre todas as autoridades. A gente está preocupado com o nosso país? Estamos. Mas Cristo está acima de tudo isso. Cristo está acima da maior autoridade que tiver no mundo. Todas as coisas sujeitas a Cristo e a igreja sujeita uns aos outros no corpo. Como o exemplo de Cristo, de certa forma de se sujeitar a nós, né? Vou falar isso mais para frente. Exemplifica o nosso serviço uns aos outros, a nossa sujeição uns aos outros. A igreja como plenitude de Cristo, pela qual Ele exerce a sua vontade. À medida que nós vivemos como cristãos e fazemos a vontade de Cristo, nós estamos vivendo essa plenitude de Cristo. E então Ele exerce a sua supremacia em nós à medida que nós fazemos a sua vontade. Também a supremacia de Cristo sobre a igreja e a igreja na qual Ele te colocou. Ele não te colocou em outra igreja, Ele te colocou nesse corpo local. Estava conversando com a Natália essa semana. Há igrejas que quando alguém levanta a mão e fala, eu quero ir para o ministério, eles têm condição de pegar esse camarada e falar assim, não, sai agora do teu emprego, manda para o seminário, faz o que for e bora lá. Mas Deus não me colocou numa igreja dessa. Por que será? Porque Ele está trabalhando em mim.
porque Ele está mais interessado no que Ele está fazendo na minha vida, nesse sentido. E a mesma coisa serve para você, naquelas áreas que você luta, assim, olhando assim, nossa, mas tem tanta outra igreja que faz isso e que não faz. Deus te colocou aqui. E Ele está trabalhando no seu coração aqui. Amém? A transformação de cada membro do corpo de Cristo, à medida que Cristo enche plenamente todas as coisas, na relação com o seu marido. Esposas, em relação ao seu marido. Maridos, em relação à sua esposa. Muitas vezes as mulheres se desanimam, porque têm que se sujeitar aos seus maridos, e os seus maridos são falhos, não é verdade? Mas lembre que os maridos têm que estar dispostos a morrer pelas esposas. Quer trocar? Melhor não. Os filhos com relação aos seus pais. Filhos, você tem reconhecido a supremacia de Cristo sobre a sua vida, na maneira como você obedece os seus pais? Pais em relação aos seus filhos. Pais, nós temos nos submetido a Cristo na maneira como nós criamos e educamos e treinamos os nossos filhos. Na relação com o seu superior, você tem trabalhado, buscando sempre fazer o esforço de entender que você está trabalhando para Cristo e não para aquela pessoa que está ali? E se você é aquela pessoa que está ali, você tem liderado as pessoas que estão abaixo de você, reconhecendo que você tem um Senhor acima de você, e você vai prestar conta sobre isso. E todas as coisas sujeitas a Cristo, mas Ele se sujeitou à cruz em nosso lugar. Cristo se sujeitou à maior humilhação que alguém poderia sofrer, tendo a maior posição que alguém poderia ter. E Ele fez isso para salvar pecadores como nós. Não pelo nosso mérito, não porque Ele olhou para nós e viu como nós éramos bonitinhos, mas apesar do que Ele viu em nós, Ele tomou essa decisão de se sujeitar à cruz e à morte e à humilhação. E isso deve promover em nós louvor a Deus, gratidão, submissão a Ele. Lembra? Eu sou teu para sempre. Se você é um discípulo de Jesus e está em comunhão com uma igreja local, e está hoje aqui conosco, se você crê nas boas novas do Evangelho, que Ele concedeu em Jesus, que se submeteu à cruz por nós, e que está acima de todas as coisas, morrendo pelo nosso pecado, para que você não seja mais um inimigo de Deus, mas um amigo. Então você está convidado a participar da ceia conosco. Se você ouviu o que foi pregado, mas ainda não creu no Senhor Jesus, você pode pensar no que ouviu. Quem sabe você pode tomar uma decisão de procurar alguém dessa igreja para te ajudar, para conversar sobre o que Jesus fez por você e o que Ele deseja fazer em você, e entender melhor essa necessidade de você ser salvo. Isso ia ser excelente. Mas se você ainda não tem certeza de que creu no Senhor Jesus, observe esse momento, mas não participe conosco. A gente vai ter um momento de oração, em que você pode pensar no que foi pregado, algo que você talvez precise se arrepender. Acerte-se com Deus em relação a isso, se comprometa a mudar, peça ajuda, inclusive de pessoas aqui, se necessário. Também um momento de avaliar qualquer coisa que está nos impedindo a ter uma comunhão plena com os nossos irmãos. Então pense nisso.
Pense se talvez você precisa se arrepender e se acertar com Deus ou com algum irmão. Se esse irmão estiver aqui, você pode procurá-lo ou se comprometer diante de Deus a fazer isso depois desse tempo. Também, se você tem algum pecado a confessar, confesse, para que a gente possa se preparar para a ceia. Eu vou dar um tempo de oração e depois eu vou orar.